Já se passaram 400 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro. 400 dias. A caminhada ela não foi fácil. Foi um começo muito difícil, muito trabalhoso. Ainda está sendo uma caminhada difícil, mas 400 dias e é realmente algo para se comemorar. As mudanças, elas estão aí. Nós vamos falar um pouco a respeito das mudanças. Agora, a gente não pode deixar de enfatizar o seguinte, que essa caminhada até chegar aqui, ela realmente foi muito complicada. Porque você pense o que é você ter essa mídia podre, essa mídia de vagabundo, essa mídia de canalhas atuando 27, 29, 50 e tantas horas contra você. Você sabe o que é você ter Rede Globo, Estadão, Folha, Veja, Isto É, Carta Capital, esses tais desses artistas que existem por aí, esses tais de influenciadores, trabalhando mais de 50 horas ininterruptas contra você. E para complicar ainda mais a caminhada, para chegar até aqui esses 400, ele dispôs de 8 segundos de tempo de televisão. É uma coisa assim absurda, 8 segundos. Uma mídia podre, completa, cancerosa contra ele. Mas ainda assim nós conseguimos chegar lá. Porque certo é uma coisa, se não fosse o nosso apoio, se não fosse a nossa presença constante, física e virtual, ele não teria conseguido. A máquina de triturar, a máquina de destruir que existe lá do outro lado, ela realmente é uma máquina assassina. E nesses 400 dias, nós não podemos deixar de mencionar o estar dos especialistas. Essa coisa que eu acho que só existe aqui no Brasil, talvez não existe em nenhum lugar do planeta, do universo, os tais especialistas. É especialista para tudo. É especialista para economia, é especialista em logística, é especialista em crises internacionais, especialistas para tudo. E antes das eleições, esses tais desses especialistas, eles cravavam, mas cravavam mesmo, que Jair Bolsonaro não iria para lugar nenhum. Inclusive houve um deles que falou o seguinte, que quando a máquina estivesse ligada, estivesse em pleno funcionamento, essa máquina iria triturar o então candidato Jair Bolsonaro. Agora, o que me deixa espantado nesses tais desses especialistas é o seguinte, é a soberba do cara, é a arrogância do cara, é o orgulho do cara. Ele não fala assim normalmente, ele dita ordens, vai acontecer isto aqui, vai acontecer aquilo ali, pronto, acabou. Você tem que aceitar, você não pode questionar, você não pode ter uma opinião contrária, porque o tal do especialista, ele com aquela arrogância, com aquela soberba, com aquela empáfia, não vai ser isso aqui, pronto, acabou. Eu não sei se em outros locais por aí existe essa figura nefasta, essa coisa podre, esses
que se chama esses tais de especialistas. E aí Jair Bolsonaro precisou então remar contra tudo isso e com a nossa ajuda. Foi graças a isso que ele conseguiu superar todas aquelas adversidades, e é graças a isso que nós conseguimos chegar nesses 400 dias e estamos conseguindo avançar, conforme eu disse, apesar das dificuldades. Nesses 400 dias, nós já conseguimos observar algumas coisas. Por exemplo, nós vemos um processo de recuperação econômica. Você lembra que os governos lá dos dois vagabundos, Lula, Dilma, mais Fernando Henrique Cardoso, destruiu o país. E nós agora estamos vendo uma recuperação econômica. Nós estamos vendo os juros um pouco mais em baixa. Estamos também percebendo uma redução muito interessante do índice de criminalidade. Você sabe que nos últimos 30 anos aqui no Brasil, nós atingimos um limite absurdo de mais de 50 mil homicídios por ano. Existem países por aí que estiveram em guerras, que eles, em 8 anos ou mais de conflito, eles não conseguiram esses números. E o Brasil conseguiu, durante os governos dos vagabundos, dos canalhas comunistas, socialistas, Lula, Dilma, Fernando Henrique, Sarney, todos esses vagabundos que passaram 30 anos governando o país, mais de 50 mil homicídios por ano. Nesses 400 dias, eu gostaria de citar aqui duas coisas que para mim eu acho que são muito, muito importantes, que nós vimos lá e que agora não está mais acontecendo. Uma é a questão das obras de infraestrutura. Então, imagine o que é você, eu, como pagadores de impostos, contribuintes. Você anda por aí, em qualquer parte do país, e você vê obra parada. Você vê estradas inacabadas, hospital largado por aí, escola largada por aí. Uma série de obras que iriam fazer o país dar saltos econômicos em termos de progresso, largado, abandonado por aí pelos governos, conforme eu disse, dos vagabundos que ficaram 30 anos no poder. Para vocês terem uma ideia, dias atrás o presidente inaugurou um trecho de 50 quilômetros de uma rodovia, que essa rodovia ela foi iniciada lá 40 anos atrás pelo presidente Ernesto Geisel. Depois ela ficou 40 anos parada e o presidente finalmente agora ele conseguiu concluir um trecho de 50 quilômetros. Veja, 30 anos, vários vagabundos, nenhum deles teve a coragem de pavimentar 50 quilômetros de rodovia. O governo Jair Bolsonaro foi lá e fez essa obra. E uma outra questão que para mim é muito importante desses 400 dias é o que eu chamo de porta fechada, porta na cara de vagabundo. Então você não vê mais lá em Brasília esses tais empresários, Marcelo Aldebrecht, o pai dele Norberto, Ricardo Pessoa, Camargo Correia, esses tais empreiteiros, esses vagabundos, ladrões, canalhas que no governo de Lula, de Dilma, assaltaram o país, faziam obras aí meia boca, obras que não duravam 6 meses, asfaltava aqui uma rua, uma estrada, daqui a 6 meses estava tudo esburacado e ganhavam milhões e milhões em cima disso, nosso dinheiro. Essa porta está fechada, você não vê mais lá em Brasília vagabundos, empreiteiros, esses tais empresários lá roubando o nosso dinheiro. O BNDES não está mais financiando
Cuba, Venezuela, Nicarágua, ditaduras lá na África. Acabou essa coisa que existiu durante os governos de Lula, Dilma, Fernando Henrique, todos vagabundos, todos canalhas, bandidos. Então, esses 400 dias de governo realmente é algo para ser comemorado. Você passar 400 dias sendo constantemente massacrado por essa imprensa desgraçada que tem por aí, realmente não é coisa fácil. E mais ainda importante de tudo, nós temos que fazer esses 400 dias virar 800 dias. De 800 virar 1.600 dias. De 1.600 virar 3.200 dias. Porque o país é nosso, o país é meu, o país é seu, o país é nosso. O país não é de nenhum deputado vagabundo, não é da Rede Globo, não é da Folha, não é da revista Veja, da Isto É, Carta Capital, não é de nenhum senador, assessor, de nenhum vagabundo. O país é nosso. Nós temos que cuidar do país. Se nós queremos que nossos filhos, nossos netos, no futuro, eles possam ter algo melhor, nós temos que cuidar do país. Você tem que agir, eu tenho que agir. Não fique sentado esperando que o deputado, que o assessor, que o governador, que a puta que pariu faça alguma coisa, não. Quem tem que fazer é você, sou eu. Nós temos que cuidar do país, porque o país é nosso. O nosso presidente, ele precisa de nós. Sem nós, sem a nossa presença, ele vai ser esmagado. 400 dias precisam virar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 100.000 dias. Correto? Portanto, nada de esmorecer. A caminhada agora está muito interessante e nós vamos prosseguir para que tudo de bom que nós queremos para o nosso país aconteça. Vou sempre enfatizar, 400 dias precisam virar 2 milhões de dias. Está bem? Nada de entregar o nosso país outra vez para vagabundo, para ladrão, bandido, canalha, para corrupto da marca de Lula, Dilma, Fernando Henrique, Sarney, Collor, Temer e outros vagabundos que passaram em tempos recentes aqui no poder, aqui em nosso país. Então, esse é o recado do nosso vídeo de hoje. É um recado duro, mas é um recado muito otimista. Vamos ajudar o nosso presidente para que não fique apenas em 400 dias, mas que esses dias se eternizem. Está bem? Aqui então estamos encerrando o vídeo, certo? Agradeço a você por você ter visto. Peço para que você, por favor, dê uma ajuda, dê aquela força, dê aquele gostei que eu sempre peço. Se inscreva aqui neste canal, ajude, porque fazendo isso você vai estar ajudando para que mais informações, mais conteúdos verdadeiros possa chegar até você e a outras pessoas. Não vamos ficar nos alimentando de Rede Globo, Veja, Isto É, Carta Capital, Jovem Pan, enfim, todos esses caras por aí, esses vagabundos que não tem compromisso nenhum com o Brasil, zero compromisso com o Brasil, eles só têm compromisso com o bolso deles, certo? Dá um ok, dá um gostei, se inscreva, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo, tchau!